Olá, caros leitores. Vamos para a parte 3. ERE. O que dizem a BNCC e o Currículo Paulista. PCNP Vitor Hugo Pissaia, da Diretoria Regional de Ensino, região Taquaritinga. O texto assim começa. A priori, sem a pretensão de adentrarmos nos marcos legais da ERE, Educação para as Relações Étnico-Raciais, o presente texto tem a intencionalidade de discorrer acerca de formas como a ERE está posta em 2 documentos recentes e que norteiam e alicerçam todo o trabalho pedagógico, a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, de âmbito nacional, e que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais ao longo de todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica, tendo por objetivo balizar todos os alunos ao desenvolvimento de aprendizagens. Nesse contexto, mesmo tendo a certeza da imensa complexidade da constituição da BNCC e da ERE, esses documentos dialogam com as aprendizagens essenciais definidas em 3 das 10 competências gerais, ou seja, as competências gerais 6, 8 e 9. Tal apontamento se faz jus e necessário, visto que a BNCC de 2018 define competência como a mobilização de conhecimentos como conceitos e procedimentos, habilidades como práticas cognitivas e socioemocionais e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. De maneira geral, o fato da BNCC reconhecer que a educação implica na condição concreta de afirmar valores e estimular ações na perspectiva de proporcionar transformações sociais efetivas, mais humanas, igualitária e com equidade, a competência geral 6 estabelece que a diversidade de saberes e de vivências culturais devam ser valorizadas para que se compreenda as relações sociais em diversas dimensões, no sentido de atuar de forma autônoma, protagonista, sustentável e responsável. Portanto, para que o educando se aproprie da competência 6, dentro da questão da ERE, é fundamental que também se aproprie da competência 8, na medida em que, além de partir do seu autorreconhecimento e de seu cuidado, compreendendo-se na diversidade humana e no reconhecimento de suas emoções e as dos outros, se constrói uma autocrítica e a capacidade de lidar com as diferenças. Em continuidade das análises da relação entre a ERE e as competências gerais da BNCC, a competência geral 9, que tem um viés de ação social de respeito ao outro, visa o combate ao preconceito, a valorização da diversidade em múltiplas dimensões e âmbitos sociais individuais. É importante destacar que o mundo atual requer um novo indivíduo. Sua transformação deverá ser uma passagem do homem-objeto para um homem-sujeito. Essa transformação está na compreensão da dinâmica da sociedade em que está inserido e suas dimensões de relações sociais étnico-raciais, reconhecendo e exercitando na sua comunidade a empatia e o respeito mútuo. A implementação da BNCC, em tese, e no contexto de se constituir um pacto inter e federativo brasileiro, considera 3 aspectos relevantes: a igualdade, a diversidade e a equidade, visto sermos um país de fortes contrastes sociais e acentuada diversidade cultural. Assim, construir currículos e propostas pedagógicas passa a ser um grande desafio. O que se pretende é combater historicamente a naturalização das desigualdades educacionais, tais como acesso, a permanência e a aprendizagem qualitativa em suas diversas dimensões de raça, sexo ou condição socioeconômica. A educação para as relações étnico-raciais está posta também nas competências específicas de cada área do conhecimento e, portanto,
nos objetos de conhecimento e habilidades de todos os componentes curriculares. O currículo paulista na educação básica tem uma relação intrínseca com a BNCC, sendo homologado em agosto de 2019 na educação infantil e no ensino fundamental e em agosto de 2020 no ensino médio, do qual se refere às aprendizagens dos estudantes referentes à produção de materiais de apoio, à formação inicial continuada dos educadores e às matrizes de avaliação. Nesse contexto, o currículo paulista, além de contemplar as competências gerais da BNCC, define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Na parte em que o currículo paulista aborda a questão do pacto entre Estado e municípios e a garantia da qualidade e da equidade, aponta, enquanto desafio, o seu acesso a todas as salas de aulas e escolas do Estado de São Paulo, assegurado constitucionalmente pela condição do regime de colaboração. Assim, na perspectiva de reduzir as desigualdades educacionais, considerando as aprendizagens essenciais explicitadas no currículo paulista a todos os estudantes, orienta que todas as escolas reelaborem suas propostas pedagógicas de maneira a dar respostas efetivas às necessidades, às possibilidades e aos interesses dos estudantes, segundo suas identidades linguísticas, étnicas e culturais à luz do currículo paulista. Portanto, ações e decisões curriculares e didático-pedagógicas das diferentes redes de ensino devem transcender a superação da desigualdade educacional na medida em que tenham como foco a equidade, ou seja, o reconhecimento das diferentes necessidades dos estudantes. Assim, em busca da equidade, o currículo paulista entende esta perspectiva em todas as modalidades de ensino: educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, segundo as necessidades locais. O currículo paulista, coadunando com os fundamentos pedagógicos da BNCC, no contexto da mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, sinaliza a importância da clareza em relação às competências cognitivas na perspectiva de objetivar a aprendizagem e as competências socioemocionais voltadas à maneira pela qual o estudante se relaciona consigo mesmo, com o outro e com o entorno, competência que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. A título de exemplo, nos anos iniciais, um dos aspectos abordados no currículo paulista, no âmbito da ERE, destaca-se a afirmação da identidade do educando em relação ao coletivo, no qual se inserem, resultam em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e a valorização das diferenças. Com relação aos anos finais do ensino fundamental, os vínculos sociais ampliam-se e os estudantes passam por um processo de descentração, onde, conforme o parecer CNE-CEB 11/2010, é importante para a construção da autonomia e da aquisição de saberes morais e éticos, situação esta que possibilita para que o estudante se reconheça enquanto sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar necessidades e diferentes modos de inserção social. Por fim, são diversos os aspectos que carecem de análises acerca da educação pelas relações étnico-raciais, ERER, postos na BNCC e no currículo paulista. Oportunamente, constata-se que esse tema transversal
teve sua inserção nos documentos norteadores sob a luz dos dispositivos legais, em especial a partir do parecer 03/2004, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. No entanto, apesar dos avanços significativos nesse aspecto, ainda há diversos desafios a serem superados até que se chegue de fato no chão da sala de aula e, por sua vez, na transposição dos muros da escola em busca efetiva de uma sociedade mais justa, democrática, tolerante e sem preconceitos. Muito obrigado.